Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, ou Uncle Ref. Estou aqui para gravar um vídeo agora para explicar os exercícios da semana 4 do PET de língua inglesa do segundo ano do ensino médio regular diurno. E na página 105, pessoal, nós temos a explicação, a apresentação do tema do PET da semana 4, e ele continua sendo compreensão escrita em língua inglesa, ou seja, leitura em língua inglesa. Como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, pessoal, leitura de texto em línguas estrangeiras não é um assunto que é possível de ser tratado em somente uma aula, porque são muitas questões a serem consideradas, muitas técnicas, muitas estratégias que devem ser consideradas quando se faz a leitura de um texto em língua estrangeira, principalmente quando não se tem fluência nessa língua. Então, o PET da semana 4 está na página 105 do PET de vocês. E chegando aqui, pessoal, nós temos a apresentação do exercício. E nessa apresentação diz que o texto é um texto injuntivo, que a finalidade dele é convencer, persuadir e dar instruções a alguém. Então, aqui, antes mesmo de eu começar a leitura do texto, a gente já sabe o tipo de texto que ele é. E aí, nas instruções do exercício, diz o seguinte: leia o texto abaixo tirado de um manual de celular. Então, antes de vocês já fazerem a leitura, vocês sabem o quê? Que um manual de celular vai dar instruções sobre o uso desse celular, ok? E isso já vai facilitar a leitura de vocês. Vocês já sabem que tipo de linguagem vocês devem esperar e o que esse texto vai informar para vocês. Bom, novamente, a primeira estratégia para se utilizar para fazer uma leitura de texto em língua estrangeira é o que, pessoal? É vocês fazerem já que vocês já conhecem, já sabem o tipo de texto, então a primeira coisa a se fazer é fazer uma primeira leitura do texto sem parar para procurar palavras que vocês não conhecem. É fazer uma leitura geral do texto para se ter uma ideia do que ele fala. Então vocês fazem essa primeira leitura, depois vocês vão fazer uma segunda leitura, pessoal. Se vocês não tiverem entendido muita coisa na primeira leitura, sugiro que vocês façam uma segunda leitura, dessa vez sublinhando as palavras que vocês já conhecem, palavras parecidas com o português, porque isso vai dar mais informações para vocês. Mesmo que sejam palavras soltas, mas assim, quando vocês forem juntando essas palavras, vocês vão ter mais informações e uma noção melhor do texto. Ok? Bom, indo para as instruções do exercício, na página 105 do PET. O primeiro exercício, ele começa com a seguinte instrução: You can view, edit and share the image. Lembra que a gente estudou os usos do can? E os usos deles são possibilidade, permissão, oferecer ajuda e habilidade. Então, a gente já sabe os usos do can. E aqui também, pessoal, nas alternativas, a gente tem palavras parecidas com o português. Capture the image. Ela está em ambas as alternativas. Então, capture the image seria o quê? Capturar uma imagem. Então já sei que o texto está falando sobre capturar uma imagem. É interessante, pessoal, que vocês saibam a diferença entre before e after, porque é muito confuso para muitas pessoas. Muitas pessoas confundem o significado dessas duas palavras. Hoje em dia, em português, muita gente utiliza o after para falar, por exemplo, depois de uma festa. Quando a festa acaba, as pessoas continuam festejando e se divertindo. Isso é chamado de quê no português? After, ninguém traduz. Então lembrem, isso acontece quando? Antes ou depois da festa? Depois da festa. Então agora já fica mais fácil saber que before é antes e o after é depois. Certo. Voltando no texto, pessoal, aqui está falando do Android. Então, lembram também que eu falei para vocês que o conhecimento de mundo de vocês pode ajudar vocês a entender um texto em língua estrangeira? Então, se vocês tiverem um celular Android, ou se tiverem um iPhone ou de outras marcas, de outros sistemas operacionais,
Mas se vocês já tiverem mexido no celular Android, vocês vão saber como fazer a captura com o Android, certo? E aí talvez nem precisaria vocês lerem o texto. Mas vamos supor que vocês não têm celular ou não sabem como fazer, tirar um print de uma tela no Android. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar no texto, vocês vão procurar as palavras-chave no texto. You can view, edit and share the image. Então faço agora um escaneamento do texto. Lembram que seria escanear o texto como se fosse um scanner? Vocês vão procurar essas palavras. Can view, edit and share the image. Achamos a resposta. Então, you can view, edit and share the image before you capture the image ou after you capture the image. Então, a resposta da primeira vocês já vão ter. Ou por já saber utilizar esse sistema, esse procedimento no Android, ou procurando as palavras-chave no texto. Depois, pessoal, ainda está relacionado ao texto e fala o seguinte: para obter um print de tela ou um screenshot, que é o nome em inglês, marque a opção correta. Bom, novamente, pessoal, se vocês tiverem um celular Android, eu sugiro que vocês tirem um print do celular de vocês, no celular de vocês, e vejam quais foram os botões que vocês apertaram e a ordem. Isso já vai ajudar vocês a ter a resposta para essa questão, mesmo se vocês não tiverem feito a leitura do texto. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei tirar print, não tenho Android, ou não tenho celular. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão no texto e vão procurar as palavras-chave. Vocês veem que em todas as alternativas a gente tem o press and hold. Então vocês vão lá voltar no texto e procurar, escanear. Press and hold, achei. Aí vocês leem toda a frase e escolhem a alternativa correta. Fácil, né? Depois, pessoal, o exercício orienta o seguinte, diz o seguinte: observe que o manual de instruções aparecem muitos verbos no imperativo. Verbos no imperativo, o que seria imperativo? É aquele tempo verbal que as pessoas utilizam para dar instruções, ordens, fazer pedidos. Então, por favor, estudem, sentem-se, leia, abra. Todos esses verbos estão no imperativo. Ok, é muito comum no manual de instruções aparecer esses verbos no imperativo. Eu não sei o que aconteceu, pessoal, acredito que tenha sido uma falha na hora de elaborar esse patch. Isso pode confundir vocês, então muita atenção. Embora que explique que no manual de instruções os verbos estão no imperativo, o exercício pede que vocês deem o infinitivo. Ok? Começa com I também, então não confundam infinitivo com imperativo. Imperativo é uma coisa, infinitivo é outra. Então aqui pede o seguinte: dê o infinitivo dos seguintes verbos que aparecem no texto. Professor, mas o que é infinitivo? Infinitivo é o verbo sem inflexão, é o verbo sem mudança nenhuma, o verbo na forma base dele, sem conjugação. Em português, o infinitivo são os verbos terminados em ar, ir e or. Então, por exemplo, ler, estudar, trabalhar, viver, abrir, pôr, contrapor, depor. E aqui vocês vão ter que dar o infinitivo, ok? Dos verbos open, press e hold. Então essas respostas aqui vão ter que terminar com ou AR, ou ER, IR ou OR. Ok? Eu acredito que tenha sido uma falha do patch e eles quisessem que vocês dessem o imperativo, mas aqui está pedindo o infinitivo, então deem o infinitivo. Ok? Se vocês quiserem para ir praticando, pessoal, coloquem no caderno de vocês, não vai fazer mal para ninguém. Coloquem também o imperativo desses verbos, coloquem o infinitivo em cima e o imperativo embaixo, apenas para praticar. Depois, pessoal, na página 106, nós temos um outro texto relacionado ao celular também,
E se vocês não tiverem muita familiaridade com o celular, que eu acho muito difícil, né? Ou se vocês precisarem, quiserem ser metódicos e fazerem a leitura desse texto, façam essa leitura novamente. De que forma? Primeiro, fazendo aquela leitura geral. Leia o texto do começo ao fim para ver do que ele se trata. Também observe a estrutura desse texto. A gente vê que aqui que não é um texto de jornal, que não é uma propaganda, que não é um poema. A gente vê que é algum texto informativo, de certa forma, e a gente vê o símbolo do WhatsApp aqui, então é alguma coisa relacionada ao WhatsApp. Outra questão também, observem o título, How to Format Your Messages. Pelo conhecimento de vocês, pessoal, eu imagino que a maioria ou todos já saibam o que significa how. Seria como. Então, estou dando instruções de como fazer alguma coisa, certo? E então, façam a leitura desse texto, mas que tipo de instruções está dando do WhatsApp? Procurem palavras parecidas com o português. Format, messages, formatar mensagens. Sim. Então, isso já vai dar para vocês o assunto do texto. Depois, no exercício, nas instruções do exercício, nós temos aqui: a finalidade do texto acima encontrado na internet é dar opinião sobre os fatos acontecidos, relatar fatos ocorridos em determinado lugar, dar instruções ao usuário sobre o uso de algum aparelho ou aplicativo. Qual seria a resposta? O que é o WhatsApp, pessoal? Aqui está narrando fatos, ou relatando fatos ocorridos, está dando opinião sobre fatos ocorridos, relatando fatos ocorridos. Então analisem bem e escolham a resposta correta, que diz qual é a finalidade desse texto. Bom, pessoal, chegamos ao fim do volume 1 do PET de língua inglesa, na semana 4 do segundo ano, ok? Vou deixar para vocês lá no Google Classroom um formulário para vocês resolverem esses exercícios. Peço também que vocês, por favor, mantenham uma cópia dos exercícios no caderno de vocês. Apenas as instruções e as respostas, não precisa copiar tudo, copiar os textos, só se vocês quiserem mesmo. Mas é interessante que vocês tenham um registro desses exercícios do PET, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me procurar, vai ser um prazer ajudar vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo próprio Google Classroom, na seção de comentários, por e-mail, por Instagram ou pelo Facebook, ok? Bom, é isso então por hoje, pessoal. Thank you so much for watching. Until next time.